Olá pessoal, como que vocês estão? Bem, hoje nós vamos estudar a EDO linear de primeira ordem. No entanto, vamos retomar algumas coisas. Nós já estudamos as EDOs separáveis. E nessas, nós calculamos o problema do valor inicial, né? O PVI. Nós estudamos as EDOs exatas, que se caracterizavam por ser iguais a zero. Mas nós também estudamos as EDOs quase exatas, né? Que também, por sua característica, eram iguais a zero. No entanto, para resolver essas EDOs quase exatas, nós usamos um fator de integração, né? Que era o μ. Esse é um m de grego, o μ, tá? Um μ de x. Bom, então, basicamente, esse foi o nosso estudo até agora. Hoje nós vamos estudar então as EDOs lineares de primeira ordem. Ok? O que são essas EDOs lineares de primeira ordem? Bom, elas têm uma característica, elas não são separáveis, elas não são iguais a zero. Tá? Então, elas se apresentam geralmente com esse formato aqui. Então, a derivada mais uma função f de x vezes o y, né? a minha variável, aqui está derivado e aqui não, né? Igual a uma outra função. Muitas vezes você usa c de x, mas eu vou usar g de x, tá bem? Então, geralmente, elas se apresentam com esse formato, tá? E o que é importante nós considerarmos aqui nesse momento? O que nós vamos utilizar? Bem, para resolvê-la nós vamos usar o fator de integração, mas esse fator de integração ele vem em decorrência de uma outra derivada, a derivada do produto. Vamos lembrar que no primeiro semestre nós estudamos a derivada do produto, onde nós tínhamos uma fórmula que era essa, a derivada de f vezes g, de duas funções multiplicando, né? Então, a derivada em relação a x, certo? Então, a derivada do produto. Como que nós fazíamos? Fazíamos f vezes g', ou seja, derivávamos a segunda, mais f' vezes g. Né? Isso que nós fazíamos. O que nós vamos fazer hoje vai aparecer essa função aqui. Ó. Quando nós usarmos o fator de integração, vai aparecer essa função. Só que toda essa função nós vamos reescrever como uma derivada só. Tá? E aí isso vai ser mais fácil de integrar. Tá? Bom, então colocando isso aqui como lembrete, vamos escrever aqui como que será o nosso fator de integração. Né? O FI será essa letra grega, parecida com U, é uma mistura de U com M para nós, né? No nosso alfabeto seria mais ou menos isso. Então, o fator de integração é igual a E elevado na integral de f de x dx. Ok? Isso aqui nós vamos utilizar então. Vamos fazer um exemplo. Então, na aula passada, eu deixei o exemplo da aula de um outro professor. Né? Agora, na nossa aula de hoje, então vamos dizer que hoje é o exemplo 2 sobre EDOs lineares de primeira ordem. Aí é importante destacar porque que ela é de primeira ordem, tá? Ela é de primeira ordem por causa desse y derivado uma vez, né? Se eu derivar duas vezes, isso nós já fizemos no primeiro semestre do ano passado, derivamos uma vez, derivamos a segunda vez. Então nós vamos estudar, será o próximo conteúdo, quando nós vamos ter dois tracinhos aqui, né? Foi derivado duas vezes uma função. Mas esse será um estudo futuro. Tá? Então, qual é o exemplo 2? Né? Encontrar a solução para a seguinte função. Y', né? Mais
8y igual a 10. Tá? Então, uma função bem simples, né? Mas uma EDO, linear e de primeira ordem. Né? Bem, então vamos identificar algumas coisas. Né? Se eu observo com a função lá em cima, eu vou ver que quem está multiplicando y é o meu f de x, certo? Então, o meu f de x é igual a 8. É esse 8 aqui que está multiplicando. Tá? Eu organizei. Ó. Agora, quem é o nosso g de x? Né? O g de x é o 10. Né? Olha só, o g de x é o 10. Então, agora vamos calcular o fator de integração mi de x igual e elevado na integral de f de x. Quem é o nosso f de x? O 8. 8 de x. Então, vejam que eu substituí ali. Agora, qual é a integral de 8 em relação a x? Então, o nosso mi de x é igual a e elevado a 8x. Então, agora, eu vou retomar e vou multiplicar pela minha função inicial, pela equação inicial. Y' vezes e elevado na 8x mais 8y vezes e na 8x igual a 10 vezes e elevado na 8x. Certo? Tá? Agora, o que nós temos que perceber aqui é exatamente o que aconteceu aqui. Olha só. O que é isso aqui? Bem, vejam que se eu derivar o e na 8x, tá? Eu vou chamar o 8x de u, né? E aí vai descer o 8 multiplicando, que é esse aqui, tá? Ou seja, o que eu tenho aqui, ó, com esse sinal de mais no meio, é os mesmos fatores da derivada de alguma coisa. Então, é uma derivada. Então, aqui eu vou fazer o passo inverso para cá. E vou escrever assim, ó, d sobre dx. E aqui ao lado, eu vou colocar quais são as duas funções que estavam multiplicando e que eu derivei. Né? Então, o que vai acontecer aqui é quais eram as funções que estavam. Olha só, aqui eu peguei a y e derivei ela, ou seja, para derivar a y aí, quer dizer que tem uma função y. Né? E aqui foi derivado o e na 8x, então é y vezes e na 8x. Foram as duas funções que eu derivei. Vejam que nós temos aqui, aqui dentro o nosso fator de integração, né? É um deles, e o outro é a função y ali. Né? Na realidade, daria para pular toda essa explicação aqui e simplesmente utilizar uma fórmula aqui, onde eu pegava esse y e multiplicava pelo fator de integração. Né? Bem, então, isso desse lado. E do outro lado, escreve normal como estava, né? Que é 10 vezes e na 8x, certo? Então, agora, dando continuidade aqui, ó, vamos acrescentar, já que nós temos uma função desse lado e uma do outro lado, vamos integrar dos dois lados, assim como nós fazíamos com as EDOs separáveis. Separávamos para um lado e para outro e integrávamos dos dois. Então, aqui, ó, né, nós vamos ter uma integral e desse outro lado também uma integral. Tá? Colocamos a integral dos dois lados. Né? No entanto, desse lado aqui, ó, a integral e a derivada são inversas. Tá? Então, se elas são inversas, nós vamos poder cortar ela e a derivada. O que vai sobrar? Vai sobrar y vezes e na 8x, tá? Que vai ser igual agora a integral de 10 vezes e na 8x. Tá? Então, nós vamos ter 10 uma constante
e a integral de e, o 8x nós vamos chamar de u, lembrando, tá? Isso em relação a dx, né? Fazendo a integral em relação a dx. Então vamos fazer aqui em um espaço separado quem é esse u. Tá? Só retomando, nós já vimos isso, não é assim tão difícil. Então nós vamos ter aqui u igual a 8x. Agora derivando u em relação a x, nós vamos ter 8, né? Agora, isolando aqui, eu vou ter du igual a 8 vezes dx passou multiplicando, e 8 que está multiplicando passa dividindo, né? Ou seja, du sobre 8 é igual a dx. E isso nós vamos substituir aqui no lugar do dx. Tá? Então, vou repetir o que eu tenho até então. Y vezes e elevado a 8x igual a 10 vezes a integral. Vamos manter por enquanto, tá? Então, integral de e na u vezes dx. Mas quem é o dx? Dx é du sobre 8. Né? Du sobre 8. O 8 é uma constante, pode sair. Né? E assim nós seguimos com y vezes e na 8x igual a 10 sobre 8 vezes, agora vamos ver aqui, ó, a integral de na u é e na u, né? Nós já vimos, tá? Então, é isso. Só que aqui vai ter que aparecer a constante também, tá? Dessa integral, certo? Então, esse 10 sobre 8 vai multiplicar também, né, a minha constante, mais uma constante, tá? Então, tá aí, apareceu mais a constante. Vamos trocar o u agora por 8x. Vou ficar com y vezes e na 8x igual a 10 sobre 8 vezes e na 8x também mais c. Agora, passando para o outro lado do igual, o nosso e na 8x vai ficar com y igual a 10 divididos por 8, eu posso considerar que é 10 sobre 8, 1,25. Tá? É isso. Tá? Vezes e na 8x mais c. E esse e na 8x que estava multiplicando passa dividindo esse elemento aqui, e na 8x, e também esse elemento aqui, e na 8x. Tá? Agora aqui nós vemos que podemos cortar esse com esses dois elementos. Então, fiquei com y igual a 1,25 mais uma constante vezes e elevado a menos 8x. Então, esse e na 8x que estava no denominador, eu passei para o numerador com o sinal trocado. Tá bem? Então, essa aqui é a solução para a equação inicial, que era, a equação inicial era y' mais 8y igual a 10. Tá? Então, essa aqui era ela. Agora, pessoal, eu vou deixar um exercício. Tá? Então, exercício. Encontre uma solução para a EDO y' mais 4y igual a 12. Pessoal, eu gostaria que vocês resolvessem essa numa folha, tá? E tirassem uma foto e enviassem para mim no espaço que eu vou deixar aberto para envio de arquivo, tá bem? Então, em várias semanas nós não fizemos atividades, agora nessa vamos fazer essa. Então, podem seguir o exemplo
Daí, quiserem assistir mais exemplos, tem também na internet, mas basicamente é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês, tá? Uma boa semana, um bom estudo. Obrigado e até mais.